Todos os anos eu ajudo centenas de pessoas a passar no OAB. E se tem uma coisa que praticamente todas elas falam quando conversam comigo, é que sentem que a prova do OAB é absurdamente difícil. Realmente, a prova do OAB não é um desafio super fácil, mas existem 5 fatores que atrapalham muito, tornam a prova do OAB bem mais difícil do que ela precisa ser. 1. Estudar da forma errada. O primeiro motivo que torna a prova do OAB tão difícil assim não é a prova em si, mas sim a forma como a gente estuda para ela. Por isso, o primeiro erro é tentar revisar 5 anos de direito em alguns meses. Hoje em dia, 90% das pessoas acham que estudar para a prova do OAB é tentar revisar o máximo de conteúdo possível até a data da prova. Mas tentar colocar 5 anos de conteúdo em 2 a 4 meses de estudo simplesmente não faz sentido algum. Quer ver só? Se você pegar esses cursinhos pro OAB, você vai ver que, em média, eles têm entre 800 a 1.000 horas de aulas gravadas. O problema é que a maioria das pessoas entra em um cursinho desse com uns 2 meses até o dia da prova. Então, se a gente dividir 800 horas por 60 dias, vai dar mais de 13 horas de estudo todo santo dia, de domingo a domingo, para completar 100% do curso até a prova. Isso significa que se você tiver apenas umas 4 horas e meia no dia para estudar, que já é muito, você vai sentir que estudou muito todo santo dia, mas mesmo assim não vai conseguir cobrir nem os 40% do curso e vai para a prova apenas 40% parado. Então, simplesmente entrar em um cursinho completão desses aí, sem ter as 13 horas de estudo por dia e não conseguir fazer um estudo eficiente, é o primeiro motivo que deixa a prova da OAB muito mais difícil. É muito importante entender que a OAB está limitada pela quantidade de questões. Então, ela não consegue cobrar 5 anos de curso de direito em 80 questões. Ela precisa priorizar algo. Então, uma forma mais inteligente de estudar é identificando e focando esses assuntos em que ela mostra mais interesse. Inclusive, se você quiser entender mais sobre o estudo estratégico para o OAB, que poupa tempo e tem uma estrutura muito mais focada no que o OAB realmente gosta de cobrar na prova, eu vou deixar na descrição o link onde eu explico toda essa lógica, ok? 2. Não saber no que focar o estudo. O segundo ponto que deixa a prova do OAB mais difícil é não saber no que focar o seu estudo e a falsa percepção de que você estudou bem. Isso também está ligado ao primeiro fator, já que essa quantidade de estudo não necessariamente significa qualidade. Eu, por exemplo, posso estudar 10 anos de francês, mas mesmo tendo esse conhecimento, ele não vai servir de nada se eu for pro Japão. Então, se você estuda muito pro OAB, mas estuda o conteúdo errado, é óbvio que a prova do OAB vai ser um desafio muito maior para você. Como eu disse antes, a OAB precisa focar em alguns assuntos e eliminar muito conteúdo da prova. Isso significa que se você só estiver seguindo a boiada e estudando sem ter certeza de qual conteúdo focar, você vai estudar bastante, mas lá na prova vai sentir que não estudou bem, que faltou muita coisa. O problema aqui, novamente, não está na prova em si, mas sim em não saber bem no que focar a sua preparação. Por exemplo, muita gente acha que 100% de ética precisa ser estudado para o exame, mas nas análises que eu faço das provas, fica visível que há vários assuntos de ética, seja de estatuto, código de ética ou regulamento geral, que o OAB nunca cobrou. Ou seja, há vários assuntos de ética que nem precisariam fazer parte do seu estudo, entendeu? Uma forma de começar a entender o que a OAB prioriza e o que ela simplesmente ignora é analisando as provas passadas da OAB. Sim, dá trabalho, mas também evita que você fique com a falsa sensação de que está estudando bem, quando na verdade não está. Se a gente sabe o que estudar, faz um bom estudo, fica muito mais fácil responder as questões, mesmo que elas sejam mais complexas. E sobre esse assunto de como descobrir o que a OAB realmente gosta de cobrar para você poder estudar, eu já gravei uma dica aqui no canal falando disso, então dá uma olhada aqui ou no link na descrição. 3. Achar que é que nem na faculdade. O terceiro motivo que faz as pessoas sentirem que a prova do OAB é impossível é que boa parte das pessoas confundem a prova do OAB e a prova da faculdade. E sendo sincera, são bichos completamente diferentes. A prova do OAB provavelmente não tem nada a ver com as provas que você enfrentou na faculdade. O motivo disso é que a prova do OAB possui questões multidisciplinares e que dependem de uma ótima interpretação. É comum encontrar questões que parecem ser de uma matéria, quando na verdade está tratando de outra matéria, ou que requerem conhecimento de mais de uma área para serem respondidas com total certeza. Então, não dá para sair de casa
casa achando que você treinou 5 anos de provas na faculdade, que será só mais uma prova que você vai fazer. Por isso que todo o processo de estudo estratégico que eu ensino para os meus alunos do Método Passe na Ordem lida muito com a mão na massa, com a prática direta com questões, pois só assim você vai começar a sentir o que a prova vai exigir de você. Então, antes de fazer a prova, analise bem o inimigo, treine com provas passadas e você vai perceber que é preciso ficar mais atento do que em uma prova normal. Quarto, tempo entre a primeira e a segunda fase da OAB. O quarto fator que atrapalha muito e que também é muito importante é o tempo entre a prova da primeira e segunda fase. Eu não sei se você já parou para fazer esse cálculo, mas entre a primeira e a segunda fase da prova da OAB são geralmente menos de 60 dias. Ou seja, você tem menos de 2 meses para virar a chave e trocar do estudo geralzão para treino de peças e para ficar bom nisso. Sendo assim, se você quer tornar a prova da OAB algo mais fácil, você não pode perder nenhum dia sequer de preparação para a segunda fase. E a única forma de fazer isso é começando a estudar para a segunda fase no dia seguinte da prova da primeira fase. E eu sei que agora vai ter a gente falando, mas Rayane, por que eu vou estudar para a segunda fase logo em seguida se eu não tenho certeza ainda se passei? Não vai ser perda de tempo? Primeiramente, não vai ser perda de tempo, porque você, se realmente quer passar na prova da OAB, você vai ter que enfrentar e ser aprovado na segunda fase também. Então, mesmo que você comece a estudar antes de saber o resultado definitivo da primeira fase, não vai ser perda de tempo, porque mesmo que você não passe agora, você vai aproveitar o que você estudou mais na frente. E em segundo lugar, existe sim uma forma de saber com antecedência se você passou ou não na prova da primeira fase, que é ficar até a última hora de prova para poder levar o caderno de questões e comparar com o gabarito preliminar no dia seguinte da prova. Eu já até fiz uma dica sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar aqui também na descrição para você entender o que isso precisa fazer. Mas resumindo, fazendo isso, você vai saber logo no dia seguinte da prova da primeira fase se passou ou se pelo menos tem chance de passar. Se passou, ótimo, corre e começa a estudar para a segunda fase. Se faltou no máximo uns 2 pontinhos, você ainda tem chance, então começa a estudar para a segunda fase também. E sério, não deixe para estudar para a segunda fase só quando sair o resultado definitivo da primeira fase. Senão você vai ter menos de 30 dias para estudar, que é o pior cenário possível. 5. Escolha errada da segunda fase do OAB. Sim, a escolha da matéria da segunda fase é um ponto-chave para conseguir a aprovação na prova do OAB. Pois não importa quantas vezes você passar na primeira fase, se você não passar na segunda, nada feito. Mas quando eu falo em escolha errada da segunda fase, não é porque existe uma única matéria, que é a matéria certa para se preparar para a prova do OAB, mas sim pelo exato oposto. A matéria certa para se passar na prova do OAB muda de pessoa para pessoa. Eu já fiz uma dica aqui no canal falando exatamente sobre isso, então dá uma olhada nela depois, ok? Mas resumindo, não vai pelo achismo ou indicação dos outros. A matéria certa para você ser aprovado na segunda fase é aquela que, de preferência, você já tem alguma prática fazendo peças e também aquela que você sente mais facilidade e tem um melhor entendimento do raciocínio jurídico e da parte processual e que você goste também da matéria, né? Se isso faz sentido para você e você quer estudar de forma estratégica e em muito menos tempo do que esses cursos longos, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição. Lá eu explico como eu venho ajudando centenas de pessoas que estavam para desistir do exame a finalmente vencer essa prova e pegar essa carteira do OAB, estudando menos e estudando muito melhor.